eu ainda falo assim, padre, o que levou Adão a comer do fruto? Agora eu vou filosofar. Não é minha área, tá? Eu tenho um elemento interessante no relato do Gênesis, quando Deus cria Adão e Eva. Quando Deus cria Eva, aí Deus fala assim, portanto, Adão diz, essa é os meus ossos, carne da minha carne. Aí vem no finalzinho. Esta sim. Isso. Portanto, deixará o homem pai e mãe unir-se à sua mulher. Aí você pergunta, mas desde quando foi que Adão e Eva tiveram pai e mãe? Não tiveram pai e mãe. Só que você vê que a visão do escritor, quando ele está escrevendo, ele está dentro de uma cultura, sabe o que é deixar o lar dos pais para conviver conjugalmente. E é importante, o senhor, acho que o senhor tem até mais propriedade do que eu para falar sobre isso, porque na hermenêutica o senhor vai dizer isso. A interpretação, o autor sagrado do Gênesis, ele vai escrever o Gênesis para dar um começo para as escrituras, porque não existia a ideia de como tudo começou dentro do judaísmo. A ideia foi passada pela tradição, não era nem escrita, era oral, dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Mas e antes dele? Como que nós vamos chegar no princípio das coisas? Então foi preciso ler muita literatura suméria, foi preciso se aprofundar muito na Mesopotâmia, o exílio da Babilônia, apesar de ter sido uma desgraça para os judeus, é o que nos deu o que nós temos hoje como conteúdo bíblico. Se não fosse o exílio da Babilônia, nós não teríamos absolutamente nada. Né? Então, quem escreve, o autor sagrado, ele escreve pela emoção das literaturas que chegavam à Babilônia. Então, por isso que ele vai usar termos que são muito próximos, né, dessa cultura suméria, babilônica, mesopotâmica, e por isso que ele vai, inclusive, ter contradições no próprio texto. Por quê? Porque não cabe com a fé monoteísta muito daquilo que o autor sagrado coloca como literatura judaica. Sim. Né? Então ali a gente vai encontrar, inclusive, contradições. Eu quero tirar uma dúvida com o padre católico, que eu quero lembrar agora, o padre estava falando. Quais são os sacramentos da Igreja Católica? Os 7 sacramentos. Quais são? Nós temos o batismo, que é a iniciação, nós temos a penitência, nós temos a Eucaristia. Depois nós vamos ter o matrimônio. Aí, pronto. A ordem. Matrimônio. Termina sabe, a ordem. Pode lembrar, vai lá. A ordem. A unção dos enfermos. E por último a unção dos enfermos, né? Se a gente fosse colocar num nível de... Uma ordem sistemática. Uma ordem sistemática. E nós temos a confirmação, eu falei? A crisma? Não, isso aí não. A confirmação. A crisma não. Aonde que eu queria chegar? Eu falei que ia falar filosoficamente, né? Que eu gostei da sua posição filosoficamente. Aí eu coloco o que levou Adão a comer do fruto. Porque a ordem foi para Adão, não foi para Eva. Deus deu ordem, você vai morrer. Logo, Adão sabia o que era a morte. Eu vou entrar no sagrado sacramento, é isso? Nos sacramentos. Vou entrar no sagrado sacramento. O que o escritor quer passar? O que é realmente um casamento? O que é uma união conjugal? Isso é lindo que ele faz. Quando traz esse detalhe, portanto, deixará o pai e mãe unir-se à sua mulher... Isso é um costume, que esse costume de deixar lar dos pais e você morar no seu cantinho, isso vem do período de Davi. Nem de Moisés essa cultura e esse costume, porque Moisés vai morar na casa do seu sogro Jetro. Então, quem escreve posteriormente, quando existe esse costume. Mas o que levou Adão a comer do fruto? Sabia que Eva ia morrer. Então, a essência do amor é tão grande que Adão teve por Eva, que ele falou, já que você vai morrer, morrerei junto com você. Caraca. Por que nós dizemos até que a morte os separe? E até mesmo ele sabia que ela iria morrer, falou, não, eu amo você a ponto de morrermos juntos. Porque tornaram-se uma só carne. Uma só carne. Não tinha como Deus Eva uniu... morrer e Adão permanecer vivo. Isso. Então, por isso que ele comeu do fruto. Não foi por desobediência, ele comeu o fruto por amor. É diferente. Opa, concordamos plenamente nisso. Ele come no fruto não é por desobediência, é por amor. A desobediência foi de Eva. Eu vou te falar uma coisa. Parece que rolou um Dr. Freestyle aí, Robertinho. Não? Mas eu vou te falar. Eu falei que ia fazer o quê? Filosoficamente. Mas com base no quê? Com base no texto que deixará o pai e mãe unir-se à sua mulher. Então, mas se Adão come maçã por amor, se ele come maçã por amor e não por tema ou por qualquer outro motivo... Aí eu acho que ele tinha que ter sido perdoado, mano. Por quê? Porque Deus é amor. Sim. Ele é amor, mas ele é justiça. E ele morreu no dia? Ele morreu no dia ele comeu? Não. Era para ter morrido no dia. Professor, a expressão hebraica o senhor tocou num assunto que eu acho magnífico quando fala não do casamento em si, porque o casamento é algo institucionalizado, mas da palavra matrimônio.
né? O senhor, como exegeta, né, vem de matris, Monos. mater, mãe, né? E monos, que significa Único. Único. estar sob a tutela de um só. Uhum. Então, o matrimônio, ele é um ato feminino, materno, maternal, matris, monos, Sim. monos. Então, quando o homem se une à mulher, deixará a sua casa. Veja, o homem que vai deixar, o homem que vai fazer, porque vai ficar sob a tutela da mulher. Portanto, o casa, que deriva aí da ideia de eco, de casa comum, o casamento, que deriva de matris, mônios, que é o cuidado da mulher, tem como o seu antagonista, posso dizer isso? Pode. O patrimônio. Uhum. Aquele que cuida do... Por isso que pertence ao homem o cuidado da casa. Enquanto a mulher está o cuidado de tudo que envolve a relação. família. Uhum, sim. Então, quem é que desobedeceu? A dona da casa. Quem é que deu de comer? A dona da casa. Quem aceitou comer? Quem tem o patrimônio. Então, matrimônio e patrimônio. Eu consegui ser claro, professor? Sim, dizendo conseguiu. isso? Porque essa é a cultura judaica. É. O provedor é o homem. É o homem. A provisão e a mulher é a patriarcal. organizadora. Isso. É isso, essa é a cultura E judaica. se nós formos olhar para as tribos antigas, quem que sai para caçar? É o homem. O O homem. pater. Ele acumula o patrimônio. Por a função do homem, do pai. E a função de cuidar da casa? Do matrimônio, da mulher, mater. Ele caça, a mulher não sai para caçar. Só que em compensação, quem é que sabe qual o tamanho da fome dos filhotes? Para cada um. Quem é que distribui o fruto de acordo com a fome de cada um? Mater. A mater. A matriz. Por isso o útero também é chamado de matriz. E tanto que depois do casamento, acaba que o pai vai viver a vida da mãe, né? Porque Sim. é a vida Tudo gira em dela torno ali, da né? mater, tudo, da mãe. Tudo É. vai... se for olhar, você vai ficar mais A próximo sua herança, da família dela. igual o tudo, professor já né? explicou a questão da primogenitura. Como que você tem um primogênito? Só se você tiver uma Um homem, né? maternidade. Um matrimônio. Ah, tá. O pater, Aham, para ter sim, filho, para sim, gerar os sim, seus herdeiros, sim. precisa de passar pela matriz, pela mãe. Sim, Eu esqueci de trazer esse detalhe dessa cultura. Coloque em Gênesis 5, por favor. Acho que é Gênesis 5, não lembro. Gênesis 5, Pedrão. Aí vem a pergunta, né? Todo mundo pergunta, professor, Caim casou com quem? Como Da que eles se reproduziram? Da onde veio aquela Eu mulher? sempre tive essa dúvida também, Bebê, professor. papapá. O que acontece? Sobe o versículo 4, por favor. Aí, uma questão interessante. Abaixa um pouquinho o versículo 4. 4, Aí. E foram os dias de Adão, depois que gerou 7, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Tudo bem que ele está colocando que depois de 7 que vem as filhas. Não, é uma cultura judaica. Vai para mim, por favor, Gênesis capítulo 4, por favor. O capítulo antecedente. Capítulo antecedente. Isso. Olha que interessante. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu a luz a Caim disse. Olha essa expressão interessante. Alcancei do Senhor o quê? Um homem. Alcancei do Senhor um homem. O que ela está querendo dizer? Fui presenteado. Fui presenteada com gênero masculino. Por quê? Porque vinha o gênero feminino. Aqui quem está escrevendo está dentro da cultura judaica. Então vinha nascendo mulheres, ele não está dando importância para as mulheres aí. Ele está dando importância para o gênero masculino, Ou para seja, o homem. é um texto escrito, composto, período exílico. Período exílico. Ou Ao seja, anacronismo. Século VI antes de Jesus. Entendeu? Muito depois de Moisés, Isaac, Sim. Jacó, Josué, profetas, muito depois de tudo isso. Então é aí onde que entra a resposta, quando as pessoas perguntam, Caim casou com quem? Com a sua própria irmã. Com a sua própria irmã, ou com a sua sobrinha, porque depois vem quem? Abel. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador de terra. E veja que nós temos, professor, é importante o senhor falar isso, porque muita gente que segue, às vezes escuta a gente nos recortes, né, nós estamos falando de uma figura de linguagem. Sim.
Nós não estamos falando de um fato, de um incesto. Não. Nós estamos falando de uma figura de linguagem que o autor sagrado precisa usar para que a literatura tenha sentido, significado. Porque o homem acabou de ser feito, não existe mais ninguém sobre a Terra, então tem que ser entre eles. Até para denominar que, dentro da cultura judaica, está proibido o enlace matrimonial com quem não seja judeu. A partir de agora, o judaísmo não se mistura mais com outras crenças. Mas por que isso não é um incesto, isso daí? Conforme ele escreve, é um incesto. Na Sim. literatura é um incesto. Certo. Mas isso exato. não é uma prática real. É uma figura de linguagem usada. É um suporte que o autor sagrado usou para Linguagem poder... figurada, isso aí. Linguagem Porque figurativa. ele quer trazer uma construção da origem da humanidade. Ok. Então ele está dentro do anacronismo. Mas quando ele está escrevendo, o incesto é proibido. Entendeu? Ele está escrevendo, em 600 a.C., trazendo uma história de 5.000 anos atrás. Então ele está dizendo, isso aqui foi na origem da humanidade, foi assim. Só que hoje isso aqui é proibido, hoje você não precisa, a prática do incesto, entende? Então, se trata de um anacronismo. Mas eu só trouxe esse texto para relatar de onde viria a mulher de Caim, tá? Porque você tem a expressão, alcancei do ser um homem. Isso é de uma expressão de ansiedade. Outras traduções, alcancei do Senhor um varão. Ou seja, ganhei, fui presenteado. Foi presenteado. Que tem um problema gravíssimo aí no hebraico. É como se ela tivesse originado Caim com Deus. Você tem uma variante no texto hebraico que dá uma conotação dessa forma. Isso eu explico no meu livro Em Busca da Origem do Gênesis. Eu trago essa explicação sobre isso. Tá? Então é justamente nessa questão que eu queria tratar. É como se ela fosse uma nesse livro segunda Maria. Hã? Como se ela fosse uma segunda Maria. Pegou aí, Pedrão? Isso, entendeu? Né? Então, Ela tendo outro filho. é como se ela tivesse um caso com o Senhor, com Deus, entendeu? Existe uma variante que vai trazer essa questão. Aí existe a sua devida correção, porque os copistas faziam isso, porque você não pode denegrir na cultura judaica nem Moisés. Existem copistas que denegriram a imagem de Moisés e a imagem de Deus.